Olá, tudo bem? Imposto de renda. Quem precisa prestar contas para o Leão? Será que você não precisa se declarar nada? É sobre isso que eu converso agora com Juliana Ono, que é especialista em imposto de renda da Fiscosoft. Tudo bem, Juliana? Tudo. Juliana, quem é que tem que prestar contas? Todo mundo? Bom, primeiro que para prestar contas, com o Fisco Federal precisa ser residente no Brasil. Então, aquelas pessoas, ainda que brasileiras, que saíram do país em caráter definitivo, elas não precisam prestar contas aqui no Brasil com o fisco brasileiro. Caráter definitivo, o que é? É a pessoa que saiu, por exemplo, com um vínculo empregatício certo no exterior e tudo mais. É óbvio que se ela saiu ano passado, ela tem que prestar contas de janeiro até o período em que ela saiu, e aí vem a declaração mesmo, aquela declaração que a gente chama de saída definitiva. Para os residentes no Brasil, precisa entregar a declaração, principalmente aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis na declaração superior a R$ 23.499,15. No ano? No ano de 2011. Lembrando sempre que a prestação de contas do Imposto de Renda à Pessoa Física é uma prestação de contas anual, e considera valores efetivamente recebidos. Então, por exemplo, o meu salário de dezembro, se eu recebi dia 5 de janeiro, ele não entra nessa declaração, ele vai entrar na declaração do ano subsequente. Então, principalmente essas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima desse valor, temos também as pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$40 mil. Como exemplo, a gente pode citar uma pessoa que recebeu uma doação. A doação, de qualquer forma, ela é um rendimento isento. Se ela recebeu R$40 mil e 1 centavo em doação, é obrigada a declarar por este fator. Uma outra situação bem comum é aquela pessoa que tem de bens um valor superior a R$300 mil. Então, se ele tem lá um terreno de R$280 mil e um carro de R$50 mil, na soma, a gente vai ter um valor superior a R$300 mil em bens e direitos. Então, aí também essa pessoa, só por este motivo, já se torna obrigada a entregar a declaração. Mas bateu em 300 mil, a soma de tudo não precisa declarar? Até 300 mil exatos, não. 300 mil e 1 centavos já se torna obrigada por esse fator. Uma outra questão também comum é quem aplica em renda variável. Então, quem fez aplicações em bolsa, compra e venda de ações, independentemente de qualquer outra questão, precisa entregar, ainda que não tenha nenhum outro tipo de rendimento. Também, se obteve algum ganho de capital no ano, é sujeito à tributação. Então, por exemplo, se vendeu um terreno com ganho de capital e pagou imposto sobre isso, isso torna a pessoa obrigada a entregar a declaração. E também aquelas pessoas que compraram um imóvel residencial e venderam um imóvel residencial com uma isenção aí específica, para quem faz essa operação em até 180 dias. Então, eu vendi o meu imóvel residencial, eu tenho um ganho de capital com isso, mas se eu comprar outro em até 180 dias, eu tenho isenção de imposto de renda. Então, as pessoas que usufruíram dessa isenção também se tornam obrigadas a entregar a declaração. Algum outro perfil, Juliana, de brasileiro que precisa entregar a declaração? Basicamente esses, e tem a questão só de atividade rural, Então, as pessoas que tiveram atividade rural aí em valor superior a R$ 117.495,75, ou ainda essas pessoas com atividade rural que pretendam compensar prejuízos fiscais de anos anteriores ou querem usar o prejuízo do ano de 2011 em períodos subsequentes, também precisam entregar a declaração. Só lembrando que declarar não significa necessariamente que está em dívida com o Leão, Juliana? Não é porque está declarando que vai ter que pagar imposto de renda, às vezes nem precisa pagar, Isso é uma distinção bastante interessante, O brasileiro costuma pensar, que a declaração é para quem tem imposto a pagar. E, na verdade, é um dever de informação do Fisco Federal. Então, a gente tem ali obrigações principais, que é pagar o imposto ou sofrer a retenção na fonte, no caso do assalariado, e tem obrigações acessórias, que é o dever de prestar informações. Então, é uma obrigação, isso está previsto em lei, e, na verdade, mesmo quem não tenha nada para pagar ou nada para restituir, precisa informar e é obrigado mesmo. É isso, Juliana, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Até uma próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui sobre imposto de renda e quem precisa declarar o imposto ao Leão.